Oi, meu nome é Felipe. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre limitação da interface humana. Eu faço sistema de informação na UFRPE e esse trabalho é da cadeira Interface em Homem-Máquina. Bem, o que eu quero dizer sobre limitação da memória humana? Pensa numa interface onde você não entende muito bem como é que funciona ela, onde você tem que exigir um certo esforço. E logo quando você entende que a interface funciona, você se afasta daquele tipo de interface e depois de um tempo você esquece como funciona ela. Então, você tem que exigir um certo esforço de memória para você aprender a mexer naquela aplicação ou naquele tipo de interface ou naquele sistema. Então, isso é a limitação da memória humana. Quando uma interface não é muito bem desenhada, o usuário tem que exigir um certo esforço para entender aquela interface. Quando uma interface é bem desenhada, o esforço dele é menor. Então, nesse trabalho, eu vou apresentar 5 exemplos de implementações boas de interface e 5 exemplos de interfaces não ruins, mas não é quer dizer que a funcionalidade é ruim, mas sim a exigência que o usuário necessita ter para ele aprender a mexer naquela função. Então, normalmente podem ser usuários que não são iniciantes. Então, vamos lá. Eu vou começar com exemplos negativos. Bem, o primeiro exemplo que eu encontrei foi esse do Telegram. Essa é uma funcionalidade que eu gosto bastante, porém eu sei que eu mesmo eu uso o Telegram há um tempo e eu só fui descobrir essa função há uns 2 meses atrás. Por quê? Vamos imaginar que essa é a tela inicial da aplicação, certo? Quando você clica numa conversa, ele vai abrir a conversa, igual no WhatsApp ou qualquer tipo de mensageiro. Só que no Telegram existe uma opção de Quick View. Se eu clicar e segurar, ele ia mostrar essas últimas mensagens que apareceram no grupo, certo? Então, você pode ver que não está claro na interface que essa função existe. Então, um usuário só experiente, ou se ele clicasse sem querer, ele ia descobrir esse tipo de função. Outro exemplo que eu encontrei foi no Instagram. E foi nessa questão do adicionar e sair da conta. Todo mundo aqui, eu acho que já conhece o Instagram. Bem, e para sair da conta, eu vi que são bastante espaços para o usuário conseguir fazer essa ação. Primeiro, o usuário ia ter que clicar no ícone de perfil, naquela barra de navegação embaixo da aplicação. Quando entrasse nessa tela, ele teria que clicar nesse menu sanduíche ou de contexto do Android e ia aparecer outra tela. Depois ele ia ter que clicar em configurações para assim aparecer essa tela aqui que está ao lado, certo? E aí ele aparecer realmente a opção de adicionar e sair da conta. Então a gente pode ver que são bastantes cliques para o usuário conseguir deslogar a sua conta ou adicionar uma outra conta, e isso até pode ser um pouco cansativo. E para um usuário iniciante conseguir decorar todos esses passos é bem complicado. Outro exemplo que eu encontrei foi no LinkedIn. O que a gente pode ver aqui é que são aplicativos grandes e mesmo assim eles têm uma certa deficiência nas interfaces. No LinkedIn eu encontrei essa daqui. Normalmente, como eu apresentei no Instagram, quando você vê esse ícone sanduíche, normalmente você quer ver um menu de contexto, certo? Que é o que acontece aqui do lado. Só que também, se você ver a sua foto do perfil, a gente está condicionado a ver o nosso perfil. Então, aqui no LinkedIn, está confuso. A gente não consegue saber qual é a ação que a gente vai tomar ao clicar daqui. Só quando a gente clica que a gente descobre. Então, isso pode confundir o usuário, certo? Outro exemplo no LinkedIn é a questão das publicações de usuário. Se você for no seu perfil, que aqui é o meu, e você tentar procurar de forma rápida as publicações ou as atividades ou artigos que o usuário publicar, você vai acabar não percebendo, porque é só esse quadradinho aqui. Só isso. Aí quando você clica nessa tela que vai aparecer essa tela aqui do lado. Então, não é outra atividade fácil. Eu mesmo, às vezes, eu sinto dificuldade em encontrar as publicações que eu curto ou que eu publico no LinkedIn. E vamos para o próximo exemplo. O outro é um exemplo também parecido com o do Telegram, que é o Quick Action do Gmail, que também um usuário mais experiente necessita
utilizar ou saber que aquela função existe para realizar essa ação. Essa ação, tanto é que a minha professora da cadeira de interface homem-máquina que me apresentou porque eu não sabia que ela existia. Eu sempre usava, segurava o cardzinho, né, esse cardzinho aqui, para conseguir arquivar, excluir e-mail e tudo mais. E com essas ações rápidas é só você puxar e você consegue arquivar. É uma funcionalidade boa, não estou falando que ela é ruim, mas mesmo assim o usuário tem que ser até um certo nível de experiência para saber usar ou conhecer a aplicação. Bem, aqui agora eu vou apresentar ações que não precisam de esforço mental. Bem, o primeiro exemplo que eu encontrei foi na questão do Google Maps, que a ideia do Google Maps é você saber onde estão os lugares ao seu redor, né? Onde você quer ir numa churrascaria, você quer ir no café, ele já apresenta aqui, na tela principal já da aplicação, os lugares que você quer conhecer, que você quer visitar, onde você quer ir. Então isso é muito útil para o usuário, porque tipo, quando eu quero procurar onde existe um restaurante, hoje em dia, ou eu procuro no Google, normal, né, se eu estiver no computador, ou eu vou direto no aplicativo do Google Maps. Então aqui já existem várias opções, né? Aqui tem a questão de explorar, dia a dia, para você, né, que é uma coisa mais personalizada, que o Google analisa os seus dados e dá opções muito mais relevantes. E aqui tem as opções de café, churrascaria, então é só o usuário entrou na aplicação, ele já consegue encontrar o que ele quer, o que ele deseja. Um outro exemplo que eu vi aqui, ele é bem intuitivo e é bem direcionado, porque no Dropbox, você quer subir um arquivo, você já encontra esse X aqui, esse mais na verdade, desculpa. Então, qualquer usuário ia saber mexer nesse tipo de aplicação, porque ele vinha aqui, ele abre a aplicação e fala, ó, como eu consigo enviar um arquivo? Ele já veria essa bolinha com um mais, clicaria aqui, e aí ele já conseguiria fazer o upload do arquivo dele, que é ser guiado para uma nova tela, e assim por diante. Então esse é um outro exemplo de uma implementação que exige pouco esforço do usuário, certo? Outro aplicativo que eu encontrei que eu achei muito interessante a forma como ele dá a opção para o usuário interagir é esse do My Tasks do Google. Isso daqui é um aplicativo mais simplificado de atividades, de to-do lists. A gente normalmente está acostumado com o Keep, né? E esse daqui é uma opção mais simplificada. Então você pode ver que ele é bem direto, né? Se eu quiser adicionar uma atividade, eu clico aqui e acabou. Ele não tem nenhuma complicação. Ele segue um pouco o exemplo do Dropbox, né? Que tem esse botão com mais, onde eu sei que, tipo, aqui no Dropbox, eu sei que se eu clicar no mais, eu vou enviar algum arquivo, ou eu vou adicionar alguma pasta ou alguma coisa no meu disco na nuvem. Aqui no caso, eu vou criar um novo to-do list. Então, se eu clicar no mais, ele vai aparecer a opção para eu adicionar uma nova lista. No Chrome também eu vi um outro exemplo, na questão da tela de pesquisa. Então, quando o usuário abre o Google Chrome no aplicativo, normalmente hoje em dia, quando a gente abre o navegador, a gente já quer fazer uma busca, a gente já está acostumado a fazer isso. E no celular não é diferente do que a gente consegue fazer no computador. Então, aqui você pode ver também que ele dá a comodidade de dar outros tipos de interface. Se eu quiser digitar, eu clico aqui, eu vou lá e digito. Se eu quiser falar o que eu quero procurar, eu consigo fazer isso no Google Chrome. Aqui também pode ver que ele já dá umas opções rápidas. Se eu clicar aqui, eu já consigo visitar os sites que eu já estou mais acostumado a visitar. Outra coisa também, normalmente quando a gente abre o navegador, a gente quer procurar notícias. Então o Google Chrome ele já traz tudo isso numa tela só. Então é bastante cômodo para o usuário, não existe esforço mental. Quando ele abrir a tela, ele já sabe que ele vai encontrar as coisas lá. Ele não vai precisar aprender, decorar os fluxos do aplicativo e tudo mais. Por último, eu quis aqui novamente o Instagram, mas nessa vez num exemplo positivo. A barra inferior do Instagram ela é bem intuitiva e bem direta. Quando eu quero ir na minha home e ver as publicações das pessoas, o que eu gosto de ver, eu vou aqui e clico nessa casa, certo? Se eu quiser fazer a busca, eu clico na lupa. Se eu quiser também publicar uma coisa nova, eu clico no mais. O mesmo exemplo que acontece no
Dropbox e também no My Tasks lá do Google. A gente sabe que se a gente arrastar essa tela para o lado, ele também vai dar a opção de adicionar o Stories. Mas aqui também pode ver a opção clicável para o usuário iniciante, que eu vou lá, clico e posso adicionar um novo Stories, que aqui está o maisinho, certo? Ou eu posso assistir os meus Stories também. Aqui também vai aparecer as publicações que eu gosto e aqui o meu perfil, no caso, né? Então, eu termino meu trabalho por aqui. Eu espero ter atingido o objetivo dele, né? Conseguido ter explicado para vocês a questão de interfaces que exigem bastante esforço do usuário, interfaces que necessitam de pouco esforço do usuário. Outro exemplo aqui também é no botão de mensagem. Obrigado e até a próxima.